Boa noite, está no ar mais uma edição do seu Roda de Entrevista, que hoje tem como convidado especial o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Ele que é filho do ex-governador do estado, Otávio Lage de Siqueira, de quem herdou a vocação e o gosto pela política. Jales, que foi deputado estadual, deputado federal constituinte, prefeito de sua cidade natal, Goianésia, por 2 mandatos, secretário da Fazenda e desde o começo desse ano assumiu o comando da Saneago. Muito boa noite, prazer, obrigado pela presença do senhor aqui. É sempre bom estar aqui conversando. Vamos conversar muito sobre Saneago e política também. Ajudando a gente aqui na entrevista, a gente tem a Marilei Carneiro, que é da Essência Comunicação. Marilei, boa noite e muito obrigado pela sua participação aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui, prazer, Jales, por revê-lo. E a Mirelle Irene, que está atualmente trabalhando em assessoria de comunicação, mas uma longa experiência na área política, sabe tudo de bastidores, né, Mirelle? Bom, é um prazer estar aqui para mais esse bate-papo e aqui ao lado do presidente Jales Fontoura, um dos políticos mais experientes aqui de Goiás. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para o presidente da Saneago. Presidente, tarifa de água vai aumentar agora esse mês 6%? Como que é isso? Olha, essa é a reposição da inflação, talvez até um pouquinho menos, mas assim como nós vamos ter que fazer reajuste para os funcionários da Saneago, né? São 6 mil pessoas, a gente mudou o salário mínimo, então esse reajuste não é, na verdade, de aumento, é para compensar, infelizmente a inflação voltou, Enzo, o que aconteceu nesses 12 meses, desvalorizando o valor da nossa tarifa. Então nós estamos repondo. Nada mais do que repor a inflação. Nada mais, não há reposição. Esse reajuste de tarifa é feito a cada 5 anos. Aí tem um estudo tarifário para se estudar como seria o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Mas nesse caso aqui não é igual aconteceu o aumento para todos os funcionários, o aumento para o salário mínimo de Goiás, do Brasil, enfim, o reajuste normal, porque infelizmente a inflação está aí, né? É que hoje em dia assusta quando a notícia aumento, dá assim aquele choque na população. Mas essa questão também é de investimento também para a melhoria do tratamento de água, enfim, do sistema? Essa é uma regra. O realinhamento tarifário, que aí olha como é que a rentabilidade da empresa é feito a cada 5 anos. Esse ano não tem esse realinhamento. O que está acontecendo agora é unicamente o reajuste do valor que a tarifa perdeu nesses 12 meses. Então não é aumento, é o reajuste, como eu disse, todos os salários, a conta de água é igual a conta de energia, perfeito, todas elas. E vocês estão para inaugurar agora a estação de tratamento Mauro Borges, como que é? Vocês estão com obras para entregar para a população? Essa é a primeira, o grande símbolo, o símbolo hoje da Saneago, é interessante falar isso, a Saneago tem uma grande qualidade, Enzo, água. A Saneago é uma empresa que tem água. Eu falo isso, parece óbvio, mas a Caesb, por exemplo, em Brasília, não tem água. Brasília está tendo um risco de um colapso de água esse ano. A Sabesp, em São Paulo, esse ano, 2017, que ela voltou a ter água. A crise hídrica no estado de São Paulo foi terrível. Então, a Saneago tem essa grande qualidade. E o símbolo dessa água é exatamente o João Leite, essa represa enorme que tem aqui ao norte de Goiânia, de uma água que nasce lá em Anápolis, pega ali Teresópolis, muitos municípios, e aí está acumulada na represa do João Leite, e a estação de tratamento de água, a ETA, que a gente fala, Mauro Borges, ela já está em testes, está terminando agora. Em junho essas obras terminam e nós vamos começar a colocar água em Goiânia, colocar água para todo lado, aqui vai até Trindade, Goianira, enfim. Ela garante água até quando? Olha, ela garante água para essa região metropolitana, envolvendo Aparecida, até 2035. A partir daí nós já estamos planejando possivelmente o Rio Caldas, que também nasce em Anápolis e vem aqui pelo lado leste de Goiânia e vai ser o futuro depois de 2035.
Presidente, como é que está a Saniago hoje em termos de estrutura, né? Porque passou por escândalos recentes aí ligados à gestão, né? E fala-se também que alguns municípios se rebelam aí para ter o seu sistema de saneamento próprio, né? O senhor pegou aí a gestão há pouco tempo, né? E como é que o senhor está vendo hoje a Saniago, uma das maiores empresas do estado, né? A Saniago é a 5ª maior empresa de água do Brasil. É uma empresa que tem um PL, um patrimônio líquido, de 2 bilhões e 700 milhões. Então, é grande. Se hoje a Saniago fosse fechada, sobraria 2 bilhões e 700 milhões de reais. E é uma empresa lucrativa, né? Em 2016, o ano passado, nós tivemos um lucro de 147 milhões de reais. Então, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que opera bem, é uma empresa que tem 5.400 funcionários, mais 600 estagiários, são 6 mil pessoas só que trabalham diretamente na Saniago. E é uma empresa hoje que está muito bem, sabe? Eu percebo, hoje eu já conhecia bem a Saniago como prefeito, como presidente do Conselho de Administração da Saniago, que eu fui por bastante tempo, eu já conhecia bem a Saniago, mas eu tenho um patrimônio muito grande, um conhecimento que demora décadas para ser adquirido, que hoje forma uma empresa que ela quer aumentar, investir daqui até o ano que vem, 2017, 2018, 1 bilhão e 500 milhões de reais em novas obras. Esses escândalos que ele esteve envolvido não abalaram a credibilidade dessa empresa? Vamos só para recordar para o telespectador, né? Foi a Operação Decantação, né? Que aconteceu em agosto do ano passado, teve o ex-presidente preso, depois disso o governo, lógico, trocou, e o senhor teve um mandato tampão, Zé Carlos Siqueira, né? Foi. E o senhor assumiu em janeiro, né? Olha, a Operação Decantação, a gente tem que sempre procurar alguma coisa de bom no ruim. Né? A gente aprende, eu sempre comento que o acerto e o erro são ali próximos. Então, o acerto, ele é filho do erro. A gente acerta errando. Quando a gente erra, sofre, dói, machuca, e aí a gente aprende com o erro. Então, a Operação Decantação é exatamente esse caso. Nós tivemos uma oportunidade de, por exemplo, fazer análise de todos os processos, das obras, dos prestadores de serviços, fornecedores, empresários. Então, pegar todos os processos, fazer uma auditoria que o presidente Zé Carlos Siqueira fez, e aí a gente hoje ficou mais forte, a gente aprendeu muita coisa com isso. Assim como o presidente Zé Carlos, o presidente anterior ainda, o Zé Taveira, ele realinhou esses preços, essas tarifas, e essa construção fez com que a gente fosse uma empresa lucrativa agora, né, muito mais competitiva. Então, eu acho que, sinceramente, eu vejo a disputa, por exemplo, Enzo, dos bancos para poder fazer o IPO, para capitalizar a Saniago a partir de investidores. Seria abrir o capital, isso? É um tipo de abrir capital. É o seguinte, a Saniago está propondo a colocar 25% do seu capital à disposição de investidores, para poder a gente concluir a grande missão da Saniago, que é universalizar a água e o esgoto para todas as casas, todas as pessoas de Goiás. Então, essa é a meta. E nós vamos fazer isso com dinheiro que é o dinheiro que não paga juros, é um dinheiro de gente que acredita e vai receber, naturalmente, na hora certa, dividendos pelo investimento que fez. Então, não é uma privatização, presidente, assim, já é uma abertura de capital, né? Porque chegou você a falar, quando houve aquele processo da CELG, né? A próxima seria a Saniago. Principalmente a oposição chegou a colocar essa discussão, né? Descartada essa possibilidade a médio e longo prazo? Completamente. O governador já falou com o senhor sobre isso? Nada de privatização? Já, não. A CELG é completamente vem da Saniago. O sistema que hoje, tanto que a CELG tinha 7 bilhões de capital negativos. O PL da CELG era 7 bilhões negativos. O da Saniago é 2 bilhões e 700 positivos, que é uma distância enorme. É um grande patrimônio, né, do Estado. Um grande patrimônio, não. E outra coisa, a Saniago é água. Água é vida. Nós somos água, 70%, 80% de nós somos água. Então a água é vida, isso é uma associação muito forte.
Pois é, agora falando, Saneago está presente em quase todo o estado, a ideia é universalizar. Nós temos prefeituras que cuidam, né, da água e do tratamento de esgoto, né, e, inclusive o ex-vice-prefeito de Goiânia, o Agenor Mariano, falava muito em a prefeitura municipalizar. Nós temos aqui o senador Canedo do lado. Como é que é essa questão, essa conversa com as prefeituras e como que é essa gestão dessas prefeituras? Olha, você sabe que, em verdade, a concessão, o serviço de água e de esgoto é do município. Pela Constituição brasileira, ele é municipal. Ou seja, a Saneago é uma servidora do município. Ela é uma concessionária do município. Então, essa é a forma. Então, quando o município quer fazer uma concessão para a Saneago, ela assume essa concessão e aí a Saneago faz o serviço de água e de esgoto. Agora, esse patrimônio, canos, interceptores, adutoras, estação de tratamento de água, de esgoto, etc., esse patrimônio é do município. Nós fazemos serviço. Agora, interessante que a escala hoje é muito importante no país. Então, esse conhecimento que a Saneago adquiriu em água e esgoto é enorme, é referência. Inclusive, a Saneago é referência nacional. Nós somos uma grande empresa que presta um bom serviço. Você imagina, Enzo, que nós tivéssemos 246 pequenas Saneagos em Goiás. É completamente impraticável. Os 21 municípios que não têm Saneago, todos eles não têm a qualidade que a Saneago tem nos 225 municípios dela. Canedo, senador Canedo, aqui do lado. É difícil, não tem esgoto direito, tem interrupção, não é fácil. Historicamente falta muita água para a população. Então, o serviço de água não é uma coisa fácil. Por isso que o grande patrimônio da Saneago não é patrimônio material, são as pessoas, a expertise, os laboratórios, o conhecimento de bombas, os projetos. Olha, hoje em Goiânia, por exemplo, quando você fala em João Leite, em Mauro Borges, essa não é só Goiânia, é uma região metropolitana. Aparecida, por exemplo, não tem água. Não tem água Aparecida, então tem que vir de outro lugar. Então, as coisas são muito coletivas. Então, a Saneago é adequada, é um modelo adequado para poder servir melhor as pessoas. E os prefeitos, na medida que eles assumem a gestão, eles percebem isso e têm um empregado de luxo na Saneago, importante. Perfeito. Vamos então para o primeiro intervalo nessa entrevista interessante aqui com o presidente da Saneago, Jales Fontoura. No próximo bloco, vamos falar também de política. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite recebe o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Falamos muito sobre Saneago no primeiro bloco, vamos continuar falando, mas temos que falar de política, né, presidente? E a notícia quente desse mês foi que seu oponente ganhou a eleição do senhor contra o senhor o ano passado, 2016. O Renato de Castro teve o mandato cassado pelo juiz lá da comarca de Goianésia. Ele ainda continua no cargo, está em grau de recurso, é lógico. Mas prosseguindo, vai que ele seja cassado em terceiro e último grau. O senhor vai ser candidato novamente a prefeito de Goianésia? Não, não vou. Eu acho que é importante renovar outras pessoas. Eu imagino que vai acontecer outra eleição ainda esse ano em Goianésia, e eu acho que é a oportunidade de outras pessoas, tem bons nomes. Hoje, uma cidade como Goianésia tem bons nomes que podem continuar o caminho. Eu já fui prefeito 10 anos. Eu acho que eu já servi a minha cidade de tudo que eu pude fazer. Agora é hora de mudar. Né? Espero que uma eleição muito honesta, sem caixa 2. Caixa 2 é crime, né? Nós temos que fazer uma moralização dos costumes políticos. Eu acho que é uma boa oportunidade, já que foi o caso de Goianésia. Infelizmente, pela primeira vez nós tivemos esse tipo de cassação de prefeito por fraude. Eu quero, é importante superar isso, a gente ter uma eleição nova, com outras pessoas, né? Já que o prefeito vai ficar impedido 8 anos. Então nós vamos ter outras pessoas, acho que é uma boa oportunidade. Isso que está acontecendo em Goianésia, também ver isso entristece, não é mesmo? Porque a gente está esse ano todo com essa
com esse mandato caça, não caça, e a cidade acaba que quem se penaliza é a população, as pessoas, porque a cidade está parada. Olha, Marilei, terrível. Eu acho que isso aí, ó, e Goianésia nunca, Goianésia é uma história, aqui, eu tenho uma história, independente de partido, nós nunca tivemos prefeito com esse tipo de problema, nunca foi. É a primeira vez, infelizmente, que a gente sofre com isso. Foi essa onda de mudança, né? Nesta eleição, em todos os lugares que tinham uma oposição organizada e forte, que é o caso de Goianésia, que sempre foi muito polarizada, a oposição venceu. Então, lá em Goianésia ficou de 1%. Lá há muita alternância, né? Ah, muito. 1%, quer dizer, foi um momento, eu perdi, não foi para o Renato, foi para a mudança. Então, a mudança, num lugar que é muito disputado, ela foi o que fez a diferença. Por agora, essa onda de ser do contra, né? Isso aconteceu na região toda. Só para ilustrar aqui os números da eleição, o senhor perdeu por 548 votos no universo de 41.626 votantes. O Renato de Castro, que foi o vencedor, né, teve 19.456 votos, o senhor 18.908, ou seja, 50,71% contra 49,29%, quer dizer, muito apertado, né? E para quem era prefeito, não dava? Como é que foi aquele dia, o dia seguinte ao resultado? Não dava uma frustração? Poxa, o que foi que eu fiz de errado? O que faltou para tão pouco, com o mesmo partido do governador do estado, recebendo o apoio do governo? É claro que a gente fica chateado na hora, né? Perder sempre é ruim, tá? A expectativa é de vitória. Mas como eu já fui prefeito 2 vezes por 10 anos, eu tenho uma percepção muito madura desse sistema. Talvez eu tenha sofrido menos, sabe, dos meus companheiros, porque eu sabia que a eleição estava muito equilibrada, as pesquisas, que hoje são muito precisas, elas estavam muito equilibradas mesmo. Eu sabia que quem ganhasse ou perdesse era por pouca coisa. Agora, eu sinto pela minha cidade, sabe? Que Goianésia é uma cidade que se diferenciou em Goiás pela referência de sempre ter as melhores escolhas, por ter tido prefeitos que tinham uma referência de falar a verdade, de honestidade, de espírito público e tal. E a gente perdeu agora essa referência. A justiça está salvando a cidade, né? Eu acho que nós vamos ter outra eleição. Eu não serei candidato e eu espero que Goianésia retome o caminho que ela sempre teve de prefeitos muito comprometidos com a cidade. Presidente, eu queria ampliar esse debate, porque a grande polarização em Goiás sempre foi PSDB e PMDB, o que aconteceu lá em Goianésia, né? Verdade. E falando agora, pensando já em 2018, como é que o senhor está vendo aí essa questão da eleição para governo? O governador Marconi Perillo não vai ser mais o candidato a governo, apesar de sinalizar já uma chapa, né? Ele sinaliza o vice-governador José Hélito, e uma das vagas para Senado seria do senador Wilder. Ele falou alguma coisa, diz a imprensa, né, que noticiou, teria falado que a chapa estaria aí Wilder e José Hélito. O senhor acredita que está já no tempo correto de sinalizar uma chapa ou muita coisa ainda pode acontecer? Mirella, eu acho que vou ilustrar com a situação atual. Há 10 dias atrás, o presidente Temer era um sucesso. Diminuiu a inflação, juros caindo, o Brasil com grandes superávites comerciais, luz no fundo do túnel, o emprego começando a subir. De repente, apareceu o Friboi. De repente, o caso Joesley. Você vê, mudou tudo. O presidente vai renunciar, ou vai ser impeachado, né? Ou vai acontecer o negócio do TSE, então mudou tudo. Então, isso está ocorrendo de forma frequente. Então, eu acho difícil a gente prever qualquer coisa com relação a qualquer cargo para 2018. São suposições, às vezes engajamento, às vezes apostas, né? O que é certo é que o governador José Hélito vai tomar posse e vai ser governador quando o governador Marconi deixar o poder para ser candidato, ou a senador, ou a vice-presidente, ou ele vai participar do processo. Então, o governador Zé, isso é certo. Agora,
Candidatura a governador, nós vamos ter que ter ainda um processo, não é? Onde o governador Zé Hélito é um candidato natural por ser governador, mas que nós não vamos ter muitas coisas que vão ocorrer, podem ocorrer, desde a presidência da República até quem vão ser os senadores. Eu acho que não tem nada muito certo, não, sabe? Mas a base tem outros nomes, assim, que o senhor vislumbra que poderia, né, ter esse potencial para disputar? Claro, não. Hoje, felizmente, em Goiás, existem muitos nomes. Eu não quero ficar especulando, não fica levantando, mas é claro que o Estado tem... O Estado de Goiás hoje é um celeiro de pessoas. Aliás, Goiás está assim, ó, a gente vê Henrique Meirelles, Joés, agora o ministro da Justiça que entrou agora, ontem, é goiano. Então, goiano, especialmente de Anápolis, né, tem goianos que grande notoriedade nacional. Tá, nós vamos ter caminhos. Eu gostaria, se eu me permitisse, voltar a Goianésia, a eleição, porque por testemunha ocular, acompanhei a sua campanha, o senhor teve sempre um formato de trabalhar a campanha política de uma maneira muito, vamos dizer, limpa, né? Sem ataques, uma campanha ordeira, vamos assim dizer. E a população, isso sim, digo, de Goianésia para todo o eleitor, fica um pouco empolgado com coisas mirabolantes, com conversas que a gente não é pé no chão. Essa maturidade para o eleitor, essa maturidade, o senhor acha que é o que está faltando, assim, para você observar melhor em quem você vai votar? Eu acho que quando a Constituição Nova, em 1988, o presidente Ulisses Guimarães promulgou a Constituição, eu estava lá. Eu lembro que ele levantou a Constituição assim... A Constituição Cidadã. O livro, Constituição, isso, a marca, é cidadã. E ali, eu acho que aquilo foram palavras muito proféticas. E o que ocorreu dali para cá? Então, hoje, ninguém mais vota a não ser pela própria convicção. Hoje não tem nem assim, antigamente tinha aqueles donos de voto, pessoas que tinham 200 votos, 100 votos, pessoas que tinham... controle sobre outras pessoas, herança do tempo dos coronéis ou ainda outra época do Brasil. Hoje, cada pessoa, hoje marido não exige que a mulher vote numa pessoa, nem pensa nisso. Então, o voto é livre e democrático. Agora, em compensação, isso tem um preço. Muitas pessoas não têm a menor condição de fazer avaliação, elas vão a uma conversa, especialmente naquela vantagem pessoal. Vamos dizer, as pessoas têm pouca percepção das políticas públicas. Do coletivo. Do coletivo. Pouquíssima percepção. Agora, se receber uma Bolsa Família, ou uma casa, um favor, um emprego, aí é o meu. Infelizmente, o eleitor ainda está longe de pensar no nosso. Se aquela política é boa para o Estado, para o meu município, para o país, então eu vou votar naquele candidato. Isso aí é praticamente inexistente. A pessoa sempre quer o meu. Então, esse lado ainda vai ter que crescer muito. Então, agora nós vamos fazer isso exercitando a democracia, votando, errando, elegendo pessoas totalmente inadequadas, mas é assim que caminha. Eu acho que a democracia, ela já deu passos muito largos, vai continuar andando, e as pessoas vão começar a perceber muito melhor o que é importante para elas de verdade. E nós vamos continuar falando de democracia no Brasil no próximo bloco. Já terminou o segundo bloco, voltamos em instantes nessa conversa com o presidente da Saneago. Roda de entrevista desta noite conversa com o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Falamos sobre água, sobre Saneago, no bloco anterior falando um pouco sobre política e continuamos falando de política. O senhor lembrou agora há pouco que foi deputado constituinte, ou seja, ajudou a construir a nossa atual Constituição. Muito se fala nesse momento de crise que não quer ir embora, né, infelizmente, de uma reforma política, que um dos males, inclusive da corrupção que está escancarada no Brasil, é que nós temos um sistema com uma cara
parlamentarista, inclusive o PSDB, o seu partido, é programaticamente parlamentarista, no entanto, o regime presidencialista. O que precisa mexer, na sua opinião, na reforma política? Olha, a reforma política é fundamental, né? Ela começa por essa dezenas de partidos completamente sem qualquer convicção, sem qualquer programa, sem qualquer ideia. Então, isso não pode, né? Não dá. O partido político é o elo entre o povo e o Estado. Então, ele faz o governo. Então, o partido político como oposição à situação, ele é para isso. Agora, um partido político que está esperando quem paga mais, quem dá mais vantagem, você vê, não tem. A representação política no Brasil, ela é muito fragilizada, ela atomizou a quantidade de partidos e hoje nós temos que começar a fazer essa... E uma das formas interessantes são as eleições. A reforma política, por exemplo, fazendo que essa questão do voto ser com dinheiro de empresa ou dinheiro... Financiamento público ou privado. Esse é um divisor de águas, né? Então, isso, na minha opinião, deveria desembocar no meio termo, onde a metade dos eleitos fosse por distrito e a metade dos eleitos fosse por eleição proporcional, como é hoje, com dinheiro público para os partidos, mas sem esse domínio que o presidente do partido hoje vai ter sobre a sua máquina partidária. Seria, como é, se eu não me engano, na Alemanha, o distrital misto. Então, por exemplo, eu chego, só para exemplificar para o telespectador, eu chego para votar para deputado federal. Aí eu vou votar 2 vezes para deputado federal, pelo meu distrito e uma lista ampla. Seria isso? É essa forma, realmente é o sistema alemão, é o melhor deles. Então, um equilíbrio entre o voto proporcional, que permite votar líderes que são importantes para o Estado inteiro, e a equipe e o voto local, onde as pessoas percebem se o deputado trabalha, se ele é preguiçoso, se ele tem ideias, com muito mais clareza, está próximo. Então, esse sistema, eu acho que seria uma forma, e nós só temos até outubro para votar isso, uma forma muito boa de a gente melhorar o sistema político, que ele realmente está totalmente defasado da realidade política brasileira, da necessidade do Brasil hoje. Mas, presidente, fala-se hoje da lista fechada, né? Discute-se essa questão. Você acha democrático, assim, voltar nessa lista fechada? Porque aquela lista que o partido, né, lista os possíveis candidatos, né? Quer dizer, não é exatamente a pessoa que vota... Né? O financiamento... a pergunta dela, não seria um neocoronelismo isso? Pois né? Exato. Só cacique indicaria, né? Por isso é que não pode ser lista fechada. Agora, qual é a limitação no sistema? Para você ter financiamento público de campanha, não pode ser financiar candidatos. É lógico, partido, né? Só tem que ser o partido. Agora, se o partido, com dinheiro na mão do, vamos dizer, um coronel político aí, ele só pode escolher aquela lista, aí vai ficar pior ainda, né? Então, qual é a ideia? Para ter financiamento público, tem que ser partido. Agora, o partido tem que ser democratizado. Uma das formas é exatamente isso, é fazer com que a metade dos eleitos fosse no distrito, porque aí o eleitor percebe, escolhe, no mano a mano ali, qual que é o melhor candidato que tem ali no distrito dele, esse sistema alemão. E também preserva o candidato de causas. Tem um candidato que empolga, ele viabiliza, ele tem bandeiras que são as famosas bandeiras, né? Aí vai segmentando por bandeiras. Exato. Então, a gente preservaria isso. E aí teria a questão, por exemplo, das mulheres. Teria que ter, na lista partidária, teria que ter as mulheres bem colocadas, porque senão elas vão ficar lá no fundo e não vão ser eleitas. Quer dizer, é um jogo que vai ter que ser muito bem estudado. O fato é que nós temos que melhorar o sistema partidário, que isso aí ajuda a melhorar o sistema partidário. Acaba com partidinho que não tem sentido nenhum, né? Então, esse sistema, eu acho que tem que ser evoluído, tem que melhorar o sistema eleitoral, tem que consolidar um sistema partidário mais racional e dar a oportunidade às pessoas de um maior conhecimento com os candidatos.
Agora, os partidos políticos brasileiros, a gente vê que, vamos colocar assim, que o processo eleitoral de 2014 está todo manchado, né? Chapa, Dilma, Temer, Aécio no meio desses escândalos, ou seja, os três grandes partidos políticos brasileiros, PMDB, PT e PSDB, têm filiados seus acusados de corrupção e escândalos. Não chegou o momento das pessoas pensantes do bem desses três partidos sentarem e conversar, pelo menos para uma transição, para o país não ficar na ruína que Mas está? sem dúvida, Enzo, mas sem dúvida, eu acho que esse lado é fundamental, essa reflexão madura e o caminho. E com as limitações. Por exemplo, quem é deputado hoje tende a querer preservar o sistema que foi bom para ele. Esse é um problema. Então, tem que haver pressão popular, tem que haver uma discussão aberta, as pessoas têm que fazer a crítica, nós temos que fazer um trabalho muito intenso, por isso que essa maturidade política, essa percepção, e às vezes até a crise é boa, para ela gerar, ela forçar soluções. E nós temos um outro problema, porque só um ano antes das eleições, até um ano antes, que as mudanças podem acontecer. Então, a partir de outubro, como começa a correr o prazo para 2018, não é possível mais fazer qualquer mudança nesse sistema para 2018, quando o presidente vai ser eleito, os governadores, 2 senadores, os deputados federais e estaduais. Quer dizer, é uma eleição importante. E a gente pede mais 4 anos, né, se não resolver isso até outubro. Mais 4 anos. Então, é uma equação difícil, que essa crise, Temer, aconteceu e ela prejudicou, porque se a reforma da Previdência fosse votada, o trabalhista fosse votado agora, o governo ia ficar forte para poder propor uma reforma política a tempo, né? Mas agora embolou um pouco a condição. Você acha que não vai ser votado mais nenhuma reforma assim importante nesse momento? Eu tenho esperança, eu acho que o presidente Temer está preservado, acho que não vai sair o presidente Temer, isso é, apesar da Globo, né, que fez uma campanha enorme contra o Temer. Mas por que o senhor acha que ele termina o mandato? Porque ele não vai renunciar, em primeiro lugar. Já falou, né, que não vai renunciar. Falou, se quiserem me tirem, mas eu não renuncio. Vai renunciar, não. Quem conhece o presidente Temer sabe que ele não vai renunciar. Mas Segundo soa lugar, como orgulho isso, né? Soa como um orgulho muito... mas é a oposição, né? Não vai renunciar. Outra coisa, o impeachment da presidente Dilma, que não tinha apoio no Congresso, foram 8 meses. Então, não vai haver impeachment do presidente Temer, porque 8 meses é muito prazo. É um processo que vai rolando e tem toda essa tramitação e não... chega a eleição. Então, e por último, o TSE. Esse julgamento agora do dia 6 do TSE, se um ministro qualquer pedir vista, ele não tem prazo para devolver o processo. E se ele for julgado, pode recorrer. Então, possivelmente, o presidente Temer vai até o ano que vem. E acho que é até de bom senso. Agora, ele estando mantido na presidência, o risco é ficar sangrando na presidência e não conseguir ter força política para fazer as reformas necessárias. Agora, no Brasil, não dá para prever nada hoje. De repente, ele consegue também, em função da crise, fazer a reforma. Eu acho que a reforma da Previdência é importante, a trabalhista é importante, a terceirização que aconteceu foi importante, a agenda é interessante, a economia brasileira vai bem. Então, eu tenho esperança que, sou otimista, acho que vai ser bom. O PSDB, na sua opinião... Oi? Oremos. Vamos lá, com a palavra. Você ia perguntar? Não, eu só disse, ele falou, eu tenho esperança, e eu disse, okay. Oremos. Oremos. A gente tem que ser otimista com o Brasil, isso nós estamos conversando, o Brasil tem coisa impressionante, sabe? O Brasil reage bem, eu achei que foi rápido, o desemprego está começando a cair. Se o ano que vem a economia brasileira começar a empregar, nós vamos ter uma eleição normal. Mas fala-se que a população está dividida, polarizada demais politicamente, né? Direita, esquerda. Eu acho que o senhor vê isso que mortadela e coxinha. Pois é, mortadela e coxinha. Eu acho que hoje é o seguinte, tem muita gente que está contra o Temer, fora Temer, direta já, etc., que são bandeiras, e tem muita gente que também está a favor do Temer.
Temer tem um apoio também. Mas as forte. pesquisas falam, não falam 9%, isso, não, 10%, mas tem gente Ele a está favor ganhando dele. da Dilma em termos de Agora, popularidade. Todos os brasileiros são contra o Joesley. Ah, isso. Todos são contra, porque aquele papel de usar uma conversa coloquial à noite, na casa do presidente, levando gravador, isso não é coisa de gente séria. Não é coisa. Isso é uma coisa que... Delação não é uma coisa boa atualmente? Porque a Lava Jato cresceu aí por causa das delações premiadas, né? Ela foi útil, tudo tem o ponto, né? Ela foi útil para muita coisa, para abrir muitas coisas que foram colocadas na Lava Jato, realmente espetaculares. Ó, o Brasil não é o mesmo mais, até a presidente Dilma uma vez falou isso, o Brasil não vai ser o mesmo mais depois dessa Lava Jato. Realmente houve um trabalho importante. Agora, tem os excessos. Esse foi um empresário goiano, infelizmente, planejou uma, que eu falo de malandragem, para poder se salvar, tendo usado dinheiro público, a beça, bilhões de reais, usou dinheiro público e preparou, né, uma coisa que ficou chata. Ele enrolou o Ministério Público. O Ministério Público foi levado na coisa, mas, e ele está bem bom nesse lá formato passou a York. impressão que o crime compensa, porque ele fez, não, entreguei e partiu o Brasil. Foi muito ardiloso, né? Aí o limite da delação. Da delação. Ele usou essa legislação espertamente para poder passar a perna no Brasil inteiro e sair livre e leso, hoje, no seu barco lá em Miami, na sua casa em Nova York. Quer dizer, é uma coisa que não está certa. Né? Isso que eu falo, isso une o Brasil contra esse tipo de postura que prejudica o país. Então, eu acho que a gente tem que continuar andando. Foi muito bom. A Lava Jato tem grandes... o saldo é positivo, agora traz também problemas. Sim, tem. É uma coisa grandiosa. Então, como o senhor disse, tem erros. É a primeira vez que está se passando dessa forma. E aí tem realmente uma parte da Lava Jato que não é 100%, mas muda mesmo, é um divisor de águas. E agora, o Brasil, o que é bom de ser, eu disse há pouco, ser otimista, é bom que com todos esses problemas, o Brasil hoje é melhor do que ontem. Mais democrático, ninguém fala em romper a ordem democrática, nós temos um processo, um consenso brasileiro falando da democracia, a gente tem uma economia que está começando a recuperar, enfim, tem coisas boas, espero que a gente aprenda com os problemas e continue evoluindo. Bom, ok, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o último bloco na entrevista com o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite tem como convidado especial o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Estamos falando muito de obras, de investimentos, de política principalmente, mas tem um assunto que com certeza interessa para muita gente. A Saneago deve realizar um concurso público ainda este ano. Quantas vagas para salário, quando sair de tal? Ouvi dizer que é esse ano ainda, setembro, as provas, né? Enzo, esse ano. Eu falo que essa é a Agenda 2017. Então, agora já um PDV, que é um programa de demissão voluntária, 400 pessoas, na maioria esmagadora, já eram aposentadas, estão deixando a Saneago, para a gente poder colocar novas pessoas, abrir espaço, especialmente nas áreas técnicas, de engenharia, eletrotécnicos, toda essa área que precisa operar os sistemas da Saneago. Então, a gente completou agora o PDV e agora estamos abrindo um concurso para poder fazer essa renovação. Então, é um trabalho interessante, são algo em torno de 400 vagas que vão ser abertas, que vão dar à empresa a oportunidade de ajudar muito na automação, na otimização dos sistemas, da operação, especialmente em torno de Brasília, que é uma região que o sistema cresceu muito. Então, a Saneago está dando um avanço muito interessante, que faz parte desse contexto, melhorar a eficiência da empresa, para ela ser admirada, uma empresa ser querida. E a nossa grande desafio são pessoas. Salário já tem? Tem. Salário, edital? Aliás, a Saneago, ela paga bons salários, sabe? Em dia,
paga bons salários. Então, tem salário que pode chegar a R$ 8.900. Olha, o caso de engenheiro, o piso do engenheiro são 8,5 salários mínimos, que já está nesse teto, o piso. E depois disso, lá também tem algumas coisas, a questão de R$ 1.100, mais ou menos, de um vale alimentação que todo o funcionário tem. Tem a parte do sistema de previdência. Previdência complementar. Complementar. Então, a Saneago é uma empresa que é muito disputada hoje pelo mercado que quer trabalhar. Só antes de passar para a Marilei, que eu sei que ela está com uma pergunta, só para deixar claro, então, vai ser concurso, não é seleção. Porque o Estado tem feito muitas seleções, é concurso, estabilidade e tudo mais, Concurso público, Assim, e para hoje em dia as pessoas estão ávidas, né, por saber, por concursos, concurseiros, né, que chamam. E tem previsão para edital, para quem já está nos assistindo, ficar de olho? Olha, essa inscrição começa possivelmente em julho, nós vamos ter abertura desses concursos. Nós estamos na fase final de elaboração. Nós estamos selecionando a empresa agora, já está no finalzinho da seleção de uma empresa de renome nacional, porque não pode ter aquele negócio, olha, eu vou impugnar o concurso. Infelizmente tem uma história muito ruim aí, né? Nós estamos fazendo com todo cuidado uma empresa de primeiríssimo nível, um concurso transparente, honesto, sério, para poder selecionar esses valores. Mas a forma escolhida é exatamente essa, um concurso para selecionar o futuro da empresa. Presidente, na Saneago também o senhor teve que fazer essa determinação que o governador Marconi Perillo tem de cortar os gastos públicos, né? O senhor está falando do concurso, que é um investimento em novos funcionários, vai ter o PDV, mas o que o senhor teve que fazer também para enxugar os gastos, que é uma determinação do Estado? Olha, esse ajuste, né, a Saneago teve, inclusive sofreu com isso, aproveitou a operação da cantação, que a gente fez referência agora, para fazer um ajuste rigoroso, melhorar a eficiência da empresa e trabalhar para... Então, nós tivemos que fazer uma redução. Para você ter uma ideia, nós temos 700 pessoas que trabalham na Saneago hoje, são aposentados pelo INSS, com complementação e tal. E aí tem um espaço que a gente queria renovar. Por isso que a gente achou esse número, 400 pessoas, um número conveniente. Foi uma discussão democrática interna da empresa para poder propiciar a renovação de quadros. Porque a experiência do mais velho e a energia do mais novo forma a nossa receita. Então, a gente está procurando fazer isso. E a tecnologia está mudando de forma muito rápida, muito mesmo. Então, as pessoas têm que investir muito no conhecimento e a forma melhor é essa, usar vamos dizer, esse acervo enorme que a Saneago tem e saber passar isso para se adaptar com o futuro que a empresa pretende ser melhor ainda, né? Crescer mais ainda. O senhor é conhecido até assim, os bastidores como tocador de obras, né? E a Saneago está com grandes obras no momento, que o senhor tem inclusive visitado como engenheiro. Como é que está essa situação? Marilei, você sabe que nós estamos fazendo um investimento que no total faz parte do programa do governador Marconi, 1,5 bilhão. O governador até não falou isso tudo, hein? Ele foi modesto, mas nós queremos fazer 1,5 bilhão de investimentos até no final do ano que vem. É muito dinheiro, porque o desafio de universalizar a água e o esgoto para todos os goianos é muito forte. É muito importante isso. Antigamente, político não gostava de enterrar cano. Isso aí não dava... É verdade. A hora que faz a obra, atrapalha a vida das pessoas. Ninguém vê. Ninguém vê, depois fecha tudo e depois manda uma conta para cobrar água e esgoto. Então, ninguém gostava disso. Isso mudou. Por que mudou? Primeiro, a saúde. Lembra, quando a gente era mais novo, a mãe falava assim, de vez em quando você tinha que tomar vermífugo, porque tem giardia, que tem risco, verminose. De repente, acabou. Não tem mais isso. Não lembro disso não, porque eu sou meio nova. Pois é. Agora, o que aconteceu? O caso que o senhor já propiciou isso, é o flúor. Os jovens hoje não têm mais problema de cárie, como era antigamente. Eu tenho um genro que com 23 anos nunca tinha tido uma cárie.
porque o flúor protege, né, de forma muito clara. Isso mudou a odontologia. E, por outro lado, na outra ponta do esgoto, o esgoto hoje é o meio ambiente. Olha, você vê dengue, você vê problema de saúde, o esgoto, o meio ambiente, as pessoas têm muita percepção de preservar a água limpa, o peixe. Então, hoje, quando eu vou num programa de rádio, por exemplo, eu adoro rádio, sabe? Vou num programa de rádio, que acaba o programa, o locutor fala assim, ó, presidente, você vai ter que voltar aqui, porque fica meia hora aqui, está cheio de perguntas ainda para você responder, então vai ter que voltar. Por isso, tá, o assunto ganhou uma importância política e hoje isso é fundamental, porque é verdade, a água é vida, precisa de ser cuidada e não é mais igual era antes. Antigamente tinha água à vontade. A água era igual ar. Ninguém pensa que vai faltar ar para a gente respirar. Pois bem, a água acabou nesse tempo. Hoje a água falta, é limitada. Então as pessoas têm que se preocupar com o uso racional da água doce. Isso é fundamental. E a gente tem que trabalhar muito para essa eficiência, ganhar essa firmeza. O senhor teve recentemente, junto com o diretor de relacionamento com investidores da Saneago, Eli Shediac, e com o pessoal do BNDES. Vocês estiveram conversando de investimentos. O que foi discutido? E pergunto, complementando, com a troca de comando lá no BNDES, alguma chave do cofre pode ser fechada, dificultar? Olha, boa pergunta, viu, Enzo? Você sabe que eu estive lá com a presidente Maria Silvia, e a comando lá eram todas mulheres, inclusive, pessoas muito competentes, sabe? E ela falou, olha, quando o governador que foi chefiando a equipe, eu tenho dificuldade de fazer esse programa, fazer aquele outro tal. A hora que eu falei do programa de água, ela riu até, pessoal, esse programa, a Saneago não deve muito pouco para o BNDES, precisa de fazer essas obras, então eles concordou, nós já entramos com a carta consulta lá para fazer o linhão, 232 milhões de reais. O que é o linhão? O linhão é a água do Mauro Borges chegando em Aparecida. Você sabe que Aparecida não tem água. Então, lá não tem fonte de água, tem vida aqui, do Mauro Borges, do João Leite. Então, nós estamos vendo esse programa. E o novo presidente, Paulo Rabelo, que é amigo meu, inclusive, ele é muito ligado ao secretário da CECIMA, Vilmar Rocha, muito mesmo, trabalharam juntos, muitos anos. Eu acho que nós não vamos perder com essa troca e vamos conseguir financiamentos para poder ajudar esse investimento de 1,5 bilhão que vai melhorar muito a água e o esgoto em Goiás e em Brasília, que precisa também. Nesse tour que o senhor tem feito, assim, nesse giro, melhor dizendo, pelo Estado, falando com os prefeitos, qual que é a demanda principal que os prefeitos pedem ao senhor, né, pedem ao governo do Estado? E o senhor que já foi prefeito, é difícil, né, para a prefeitura realizar alguma obra, ainda mais nesse aspecto, né, de saneamento, sem contar com a ajuda do Estado, né, do governo. É verdade. Olha, você sabe que hoje nós estamos chegando no final do período Planasa. O Planasa que implantou sistemas durante 30 anos. Esses sistemas estão no limite. A minha cidade, por exemplo, Goianésia, nós já temos que pensar uma nova fonte de água que é no Rio do Peixe. Isso acontece praticamente em toda a cidade, Rio Verde, Jataí, toda a cidade. Então, esse trabalho de ampliar os sistemas, porque o povo goiano hoje vive na cidade. 90% das pessoas vivem na cidade. Então, é uma demanda importante. As cidades que explodiram em crescimento, é o caso de Aparecida, que hoje é 40% de Goiânia e está crescendo um ritmo grande. A cidade de Águas Lindas, ali no entorno de Brasília, que tem 240 mil habitantes em 20 anos, que é uma coisa assim, enorme. Então, nós temos que estar muito cuidado, muito atentos à água, em primeiro lugar. Porque a água, as pessoas precisam da água. E o esgoto, que infelizmente... a água a gente está quase 100% já no serviço de água. Agora o esgoto, infelizmente, nós estamos com 54% apenas. Então é preciso priorizar muito o esgoto, porque até a legislação hoje é muito exigente, no sentido de não deixar se perder a poluição, etc. Então as prioridades vão mais ou menos em adaptar sistemas para o novo patamar de consumo de um produto limitado, que é a água, levar essa água nos poucos lugares que não tem e completar a rede de esgoto, que ainda tem uma grande missão para ser cumprida. Presidente,
o programa está quase acabando, mas dá para a gente voltar a um assunto que fica coçando aqui para mim. Nós falamos muito de sucessão, de conjuntura nacional. E o seu futuro? Vai se candidatar a deputado estadual, deputado federal ou outro cargo? Senador. Senador. Enzo, quando eu cheguei lá, muita gente me perguntou isso lá quando eu cheguei na Sanniago. Primeiro, vai ser privatizado? Eu falei assim, não. Virado. Até para o presidente da Steelweg, lá, o Orson, esquece esse assunto que isso não vai acontecer. Bom, e a segunda coisa é que a Sanniago é uma empresa muito presidencialista. Ela tem o presidente tem uma responsabilidade enorme de gestão. Aí as pessoas falam assim, olha, presidente, a Sanniago teve 8 presidentes em 8 anos. Isso é péssimo para a empresa. E eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu vou ser o presidente que vai romper vou até o final. Então, eu não tenho projeto político. Eu quero ser um bom presidente da Sanniago, fazer essa empresa brilhar. Ela é a maior empresa estatal do Centro-Oeste hoje, uma empresa que vai bem, e ela precisa de muita estabilidade para consolidar esse programa enorme que é levar a vida, saúde, qualidade de serviço, a dona de casa abrir a torneira, ter água qualquer hora, né, o esgoto funcionar. Quer dizer, esse é meu único objetivo hoje. Bom, nós estamos quase encerrando. Eu queria agradecer as presenças das jornalistas, a Marilei e a Marilei Carneiro, Mirelle Lênin, que gentilmente estão aqui com a gente. Muito obrigado, meninas, e quero contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu agradeço, um prazer estar aqui. E como ambientalista que eu sou, quero deixar o recado. A empresa é ótima, está expandindo, mas, pessoal, vamos economizar água também, né? Sem água é finita. Para mim também foi um prazer, né? Sempre um prazer falar com o presidente Jales aqui. Nós tivemos várias conversas ao longo dos anos, né, presidente? E olha, não sei não, esse futuro político aí, viu, presidente? É um dos políticos aí mais próximos do governador Marconi, né? E está sempre sendo sondado, viu, Enzo? Vamos ver, né? Como diz os políticos, política dinâmica. Presidente, eu reservo os últimos 30 segundos, 1 minuto para o nosso convidado dar o seu recadozinho final. Que recado o senhor dá para o nosso telespectador? Economizar água não vale. Mirelle, Enzo, olha, passou rápido esse tempo, rápido, né? Mas é sempre bom a gente conversar, porque a gente aprende muito, a gente sai desse programa sabendo mais que a gente sabia ao que entrou. Eu acho bom demais fazer isso, esse debate democrático, e a gente tem muito que contribuir. Então, eu acho que Goiás é um estado que tem, no Brasil, que tem grandes responsabilidades, né, com Brasília, hoje com a própria política. E o que você falou, política, dizem que só tem uma porta de entrada. De saída, de saída. É mas difícil. Trabalhar politicamente é sempre importante. Eu acredito muito que nós temos muito que oferecer para o Estado, muita energia, né, o sistema. O senhor governador Marconi é um político talentoso, muito talento para a política, e assume riscos, tem coragem. E acho que eu gosto de trabalhar com o Marconi, sabe? Tem assim, desde o começo da administração dele eu participei, e acho que o Estado precisa de ter esse fortíssimo mote para poder continuar crescendo. O Estado de Goiás é o Estado líder, e vou fazer a parte da água e do esgoto. Se você tiver problema de água e esgoto, é comigo mesmo. Tá bom, nós vamos acompanhar então. Muito boa noite, muito obrigado a vocês. Voltamos na semana que vem, então. Boa noite a todos.